Hora de falar sobre o Corinthians, quero te contar se há a possibilidade de Ângelo, atacante revelado no Santos e que hoje pertence ao time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, virar reforço alvinegro. Você sabe que o Corinthians busca um atacante em caráter de urgência e ao longo da semana houve a desistência nas tratativas com o Biel. O atacante até chegou a dizer sim para o Corinthians, mas Sporting e Corinthians não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Pois bem, essa informação de que o Ângelo interessaria ao Corinthians me foi passada por uma pessoa próxima ao Ângelo, mas a coisa não corresponde à verdade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas que trabalham com Juliano Bertolucci, empresário e representante do atleta. Também consultei um dirigente corintiano e os dois lados negaram qualquer tipo de negociação. O dirigente corintiano chegou a dizer, abre aspas, nunca falamos sobre a possibilidade do Ângelo por aqui, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Ângelo se mudou do Santos para o Chelsea por 15 milhões de euros em 2023. Em 2024... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos falar muito do mercadão da bola, mas antes de falar em possível contratação, vamos falar um pouco da gestão temerária do Corinthians. Se o Augusto Melo acabar sendo aí impeachmentado dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio, o grupo mais forte para ganhar as eleições do Corinthians será o grupo de Duílio Monteiro Alves, André Sanches, Roque Cittadini. Por quê? Porque é um grupo bem mais forte. Augusto Melo pisou na bola, né? E deu motivo para sair aí do Corinthians. Acabou aí aparecendo várias coisas, como, por exemplo, contratou 87 jogadores para base, contratou um filho de um diretor, então acaba sendo suspeita, o Augusto Melo em contratação de um filho de um diretor. Augusto Melo teve e está tendo problema na justiça no caso da Vaidbet, Augusto Melo acabou sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro. Caso o Ministério Público ofereça denúncia, Augusto Melo passará a ser réu dentro do processo. E houve muitos trabalhos que não gostaram, que as pessoas não gostaram, seja ele os aliados, seja eles a oposição, seja ele o torcedor. Por quê? Augusto Melo acabou aí aumentando a dívida do Corinthians em 829 milhões em apenas 1 ano e 5 meses do seu mandato. Augusto Melo acabou fazendo contratações equivocadas, acabou aí na sua administração contratando o Memphis. O Memphis no futebol foi bem, mas eu como presidente não contrataria, porque o contrato do Memphis é um contrato ruim para o clube, é um contrato oneroso para o Corinthians. Lembrando que o Corinthians hoje é o clube mais endividado do Brasil, tem uma dívida aí de 2,5 bilhões. Na candidatura do Augusto Melo, ele falava muito em renovação e transparência. Augusto Melo acabou cometendo vários deslizes graves aí no Corinthians em respeito, falou que quando ele chegou, ele falou que não iria contratar jogador mais de 30 anos, não iria contratar jogador e emprestar. Augusto Melo fez isso, acabou contratando aí já tinha no elenco, acabou contratando aí o Pedro Raul, que depois foi emprestado para o Ceará, e o Corinthians paga em torno de 380 mil reais por mês para o jogador performar no Ceará. Renovou o contrato com o Fagner, e com menos de 1 ano de renovação, o Fagner foi para o Cruzeiro, o Corinthians pagando aí em torno de 500 mil reais por mês. O Corinthians acabou errando muito em Lucas Veríssimo. Por quê? Lucas Veríssimo, quando Augusto Melo assumiu dia 1º de janeiro de 2024, disse o seguinte: é a nossa primeira contratação. Depois, Lucas Veríssimo, na sequência, foi embora
Então, assim, houve um trabalho de Augusto Melo, muita gente entende que é razoável. E a maioria das pessoas entende que é um trabalho péssimo do Augusto Melo. É um trabalho, Augusto Melo vai entrar na história do Corinthians aí, sendo impeachmentado, não pode mais ser sócio, né? Então, trabalho muito ruim, né? Se o presidente, né, do Corinthians, o Osmar Stabile, acho que não será ele o presidente do Corinthians, porque o grupo de Roque Cittadini, de André Sanches, do Willian Monteiro Alves é forte, né? Então, acho que o Osmar Stabile deve vir na próxima candidatura. Apesar que o Romeu Tomás Júnior apoia o Osmar Stabile para continuar aí na presidência, né? Corinthians hoje é uma bagunça, né? Uma administração pífia. Corinthians, muita gente entende que o Corinthians deveria virar SAF. Para quê? Para acabar com essa bagunça e profissionalizar o clube. Acho que não é o momento, porque o Corinthians, a torcida vai ter uma resistência muito grande. O torcedor corintiano não quer isso, não quer isso. Então, mas pela gestão amadora, se pensarmos em profissionalização, a SAF seria a solução do Corinthians, porque o Corinthians hoje tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, em torno aí de 25 milhões por mês, e tem um time, tecnicamente, o elenco do Corinthians é fraco, né? Tem alguns jogadores que para mim são grandes jogadores e poderia jogar em qualquer clube do Brasil. Quais jogadores são esses? Tem o goleiro Hugo Souza, que é um baita de um goleiro. Tem o Carrillo é um grande jogador. Tem o Yuri Alberto, que pode jogar em qualquer clube. Tem o Rodrigo Garro e o Memphis Depay. O resto é um elenco inchado de jogador, mas tecnicamente é um elenco muito fraco. Então o Corinthians precisa, nessa próxima janela, fazer algumas contratações pontuais, mas não fazer loucura de pagar de jogador que não tem história, não tem futebol, né? Uma bagatela de 7 a 8, 10 milhões de euros. O Corinthians não tem dinheiro, não pode nem sonhar em gastar esse dinheiro astronômico. Ângelo, atacante que joga no Al Nassr, foi revelado pelo Santos, né? Houve aí especulação que ele poderia virar reforço do Corinthians após as tratativas com Biel não sucedida, porque o Corinthians tentou contratar Biel do Sport de Portugal, porém o Sport queria 7 milhões de euros em Biel. O Corinthians ofereceu 5 milhões de euros. E aí o Sport respondeu dizendo que não daria, e o Corinthians, vendo a repercussão negativa que teve, né, a possível contratação de Biel por parte de ídolos corintianos, como o Craque Neto, por parte da torcida, o Corinthians desistiu da contratação e agradeceu ao Sport de Portugal e ao jogador pelas tratativas. Então, o Corinthians não tem condições de pagar uma grana violenta, uma grana muito alta no jogador. E aí, a diretoria do Corinthians nega aí a possibilidade da contratação do atacante Ângelo, né, que também está avaliado aí em 8 milhões de euros. Se o Corinthians, analisa comigo, não tem dinheiro para pagar 7 milhões de euros em Biel, como pagaria 8 milhões de euros em Biel? Então, é um negócio praticamente impossível de acontecer, e aí a diretoria do Corinthians já negou essa possibilidade, né? Corinthians precisa ir ao mercado e contratar jogador com as características que o técnico Dorival Júnior está buscando, que são jogadores velocistas, driblador, jogador que joga pela direita, joga pela esquerda. Para quê? Para fazer infiltração e quebrar a linha. Porém, como o Corinthians não tem dinheiro e está muito endividado, precisa contratar jogadores da seguinte maneira. Jogadores livres no mercado ou jogadores em final de contrato. Comprar, hoje o Corinthians é inviável essa possibilidade. Então as pessoas que estão no Corinthians não pode pensar no seu umbigo, e sim no Esporte Clube Corinthians Paulista, que quando há uma negociação errada,
Quem vai sofrer com isso é o Corinthians, porque o presidente vai passar, os diretores vão passar, mas o clube vai continuar. Então sai um presidente, vai viver numa boa, nas suas mansões, e depois o presidente que entra, que fica aí com a bomba na mão, aí pagando dívidas de maus administrações do passado. O Corinthians dos anos 50 para cá tem administração aí muito ruim, administração que ao longo do tempo veio endividando o clube ano após ano. E por isso que chegou nessa dívida aí, para mim como torcedor, pela análise que eu faço de um clube brasileiro, para mim essa dívida do Corinthians de 2,5 bilhões é uma dívida impagável. E um clube que fatura como o Corinthians fatura, que é uma verdadeira máquina de publicidade, que tem um estádio lotado em todos os jogos, né? O torcedor consome o produto, o torcedor está ajudando a pagar o estádio. Não poderia. Isso é vexame, isso é uma vergonha dessas pessoas que lá estão administrando o Corinthians ao longo de todo o tempo. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians deve contratar jogador, mas jogadores esses que vêm para ser titular ou jogador para preencher elenco? Eu não concordo com jogador para preencher elenco, porque o Corinthians hoje já está com o elenco muito inchado, mas de números e não de jogadores técnicos. Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixe também o seu like e deixe sua inscrição no vídeo. Lembrando, não esqueça de ativar a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre as notícias do nosso Coringão e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.